leucovorina aprovada pelos Estados Unidos para uso do autismo? Vamos entender sobre isso? Sim, a leucovorina ela é um medicamento aprovado nos Estados Unidos, mas ela não é aprovada para tratar somente o autismo. Quando a Associação de Food and Drugs Administration ela aprova um medicamento, o medicamento ele tem que ter o medicamento em si, para indicações específicas de subgrupo. A leucovorina não é aprovada só para autismo. Ela é usada em off-label, em subgrupos específicos avaliados por médicos. Vamos entender? O ácido folínico no autismo, quem pode usar? Qual médico procurar? E quando faz sentido? O que saiu no artigo A1 sobre a leucovorina, reposição do ácido folínico e a vitamina B12 em suas moléculas menores, diz que vale para o seu filho ou para o seu parente. Hoje vamos falar de um tema que está aí gerando muitas dúvidas entre famílias: ácido folínico, leucovorina, metabolismo do folato e autismo. Ai, doutora, eu não estou entendendo nada. Calma, antes de tudo isso, é muito importante você entender. Isso não é um tratamento do autismo. Não é para todas as crianças autistas e nunca deve ser iniciado sem uma avaliação médica adequada, ok? Vamos entender mais sobre isso? O que existe é uma possível reposição metabólica específica desse subgrupo biológico. Hoje eu vou explicar de uma forma clara quem pode estar nesse subgrupo, quais sinais levantam suspeita, quais médicos avaliam, se o médico ortomolecular pode prescrever a leucovorina, se existem formas injetáveis, se pode ser manipulado por peso e por que isso não é para todos. Vamos entender como a ciência e responsabilidade, o que é o problema biológico de verdade. Algumas crianças podem apresentar dificuldade no transporte do folato para o cérebro. Isso pode acontecer por autoanticorpos contra o receptor do folato, deficiência cerebral do folato, alterações metabólicas específicas do folato. E isso é uma condição biológica do metabolismo cerebral daqueles indivíduos, não comportamental. Por isso, não se trata de tratar o autismo, mas sim corrigir uma possível alteração metabólica em um subgrupo. Então, quais sinais podem levantar essas suspeitas para achar se eu estou ou não nesse subgrupo? Não existe um diagnóstico por sintoma isolado, mas alguns padrões clínicos podem levantar investigações médicas, como regressão do desenvolvimento, atraso importante de linguagem, sintomas neurológicos associados e as irritabilidades neurológicas persistentes, resposta parcial a terapias, não está funcionando, histórica metabólica ou autoimune associada. Mas atenção, isso não confirma nada sozinho, serve apenas para avaliação médica, ok? Então, como é feita essa investigação, doutora? Somente com avaliação clínica especializada, como eu disse. Dependendo do caso, o médico pode solicitar exames como anticorpos do receptor do folato, exames metabólicos, avaliação neurológica detalhada, investigação genética ou neurometabólica. Nada deve ser iniciado sem uma boa investigação. Qual médico, então, doutor, é mais adequado para mim procurar? Então, essa é uma dúvida muito comum no nosso meio. Os profissionais, tradicionalmente, que investigam essas alterações metabólicas são o neuropediatra, geneticista clínico, especialista em medicinas metabólicas, psiquiatria infantil com foco biológico, neurocientistas com foco em genética e metabolismo. Esses profissionais, eles fazem um diagnóstico neurológico metabólico. E o médico ortomolecular, ele também trabalha junto. O médico ortomolecular, ele pode participar do cuidado, especialmente na parte da reposição nutricional. Mas, normalmente, o diagnóstico neurometabólico inicial é feito por um especialista em neurodesenvolvimento ou metabolismo. Na prática,
é mais seguro um diagnóstico feito por um especialista, neurológico ou metabólico. Aí depois você vai fazer os ajustes nutricionais, que envolve assim o ortomolecular e seu nutricionista. Isso é o modelo mais utilizado em medicina integrativa hoje. Existem formas injetáveis, doutora? Sim, existem formas injetáveis do ácido folínico, mas isso não é um padrão para todos os casos. A via oral ela é mais utilizada na maioria dos protocolos clínicos hoje utilizados. Formas injetáveis são indicadas em situações específicas, ok? Como problemas de absorção, indicações médicas específicas, protocolos individuais. Nunca é uma escolha automática, tá bom? Pode ser manipulado também, doutora, por peso? Sim. Por peso pode. Quando existe uma indicação médica, a dose geralmente ela é individualizada e pode ser ajustada por peso corporal, resposta clínica, tolerância, avaliação metabólica. Então pode ser formulações industriais ou manipuladas. Sim, pode, tá bom? Mas sempre com prescrição médica, ok? E as fórmulas nano, doutora, que estão tão famosas no mercado, também são manipulações especiais? Alguns profissionais, eles utilizam sim formulações diferenciadas, mas é importante entender aqui que a evidência científica ainda é limitada para muitas dessas formas, tá bom? Ou seja, pode ser usado individualmente na prática clínica, mas não existe um consenso ainda universal, tá bom? Por isso, sempre devemos ter a decisão médica individualizada, porque não é para todos, porque o autismo é heterogêneo. Não, ele é poligênico, nem todas as crianças têm alterações no metabolismo do folato. Da reposição sem indicação não traz benefício e não faz sentido biologicamente. Isso é medicina de precisão, ok? É individual. Tratar o mecanismo certo no paciente certo. Essa é a mensagem mais importante que eu quero deixar. Vocês são individuais. Ácido folínico não é tratamento do autismo e possível reposição metabólica específica para um subgrupo diagnosticado, ok? Sempre com avaliação médica, sempre individualizado, sempre com acompanhamento. Isso faz toda a diferença no resultado. Se você suspeita de algo metabólico no seu filho, no seu desenvolvimento também, ou de algum parente, procure uma avaliação médica especializada. Informe sobre a ciência. Tenta ter responsabilidade na qual você vai procurar. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras famílias atípicas. Aqui a gente fala de ciência, com responsabilidade, clareza e um neurodesenvolvimento, lógico, que ele seja de uma forma cada vez mais clara, indicativa e de forma prática e intuitiva para você entender melhor assim o que está acontecendo com você, tá bom? Beijo grande e até a próxima!